Estamos aqui no consultório do Dr. Crispim Lima. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é psiquiatra e vai dar uma orientação a gente, porque parece que ultimamente tem muita gente aí sofrendo disso, ok? Vamos lá, Dr. Crispim, um dos jogadores mais famosos do mundo, o David Beckham, ele sofre do transtorno obsessivo compulsivo. O que o senhor tem a nos dizer a respeito desse assunto? Bem, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno caracterizado essencialmente por ideias obsessivas e por comportamentos compulsivos recorrentes, repetitivos. E na maioria das vezes, esse tipo de transtorno, ele provoca um sofrimento grande para a pessoa, porque essas ideias, ele não tem poder sobre elas. São ideias intrusas que invadem o pensamento. E são ideias de várias formas. Geralmente, a finalidade dessas ideias é fazer com que as pessoas possam controlar algum tipo de evento, geralmente improvável, que elas acham que pode acontecer, ou a elas, ou a outra pessoa qualquer. Então, pode ser que elas queiram evitar uma doença, evitar um desastre, evitar a morte de alguém. E aí elas se sentem obrigadas a agir de alguma forma ritualística, repetindo, revendo gestos. Uma característica interessante do transtorno obsessivo compulsivo, que em medicina é chamado TOC, TOC, não é isso? Uma característica interessante é que esses atos que eles se sentem obrigados a fazer, na verdade, não tem nenhuma finalidade prática. Isto é, não tem um objetivo consciente, útil, não leva a nenhum prazer. A pessoa, pelo contrário, ela se sente obrigada a fazê-lo, mas sofre com aquilo. Esse, então, seria o principal sintoma da doença? Exato, esse é o principal sintoma da doença associado com a ansiedade. Porque se a pessoa não faz aquilo que ela se sente obrigada a fazer, impelida a fazer, ela entra numa crise de ansiedade muito grande. Então, por exemplo, o mais comum, que é muito habitual, a pessoa sai de casa e acha que deixou o gás ligado. Aí ela volta, vai lá, se certifica direitinho, desce o elevador, chega no carro, mas será que eu fechei mesmo? Será que eu não esbarrei e não abriu de novo? Aí ela vai, volta várias vezes. E aquilo gera uma certa ansiedade, e quando ela está acompanhada, que ela às vezes quer disfarçar, porque ela acha que vão achar que ela é maluca. Porque uma das características do TOC é que geralmente as coisas são absurdas. As repetições são meio absurdas, não tem significado prático. Então a pessoa tem que disfarçar. Eu já vi casos incríveis assim, né, de pessoas que se sentem obrigadas a fazer certas coisas e tem que criar toda uma razão, uma desculpa para aquilo. Você acha que há risco de vida para as pessoas que têm essa doença? Existe risco de vida? Fora essa coisa que o senhor falou aí do gás, enfim, não é nada disso. Mas há risco de vida? Não há risco de vida. Às vezes, o que pode ocorrer é que o sofrimento é muito grande e quando a pessoa não tem ajuda, não tem tratamento, ou às vezes a pessoa tem tanta vergonha, principalmente o adolescente, ele não fala para ninguém. Então, como ele não pede ajuda e não se cuida, às vezes o desespero pode ser tão grande a ponto de ocorrer o suicídio. Então, há risco nos casos mais graves e não tratados. Doutor, qual a idade que é mais comum aparecer os sintomas dessa doença? Olha, é comum que os primeiros sintomas apareçam na adolescência. Às vezes vem de forma muito aguda, muito sofrida, e outras vezes ele aparece já no fim da adolescência, 20 anos, 20 e poucos anos de idade. Tem casos interessantíssimos. Por exemplo, no momento eu estou atendendo até uma jovem
que ela é obrigada a repetir os atos que ela faz, ao contrário, isto é, ela tem que fazer e desfazer. Então, se ela entrar nessa minha sala pisando num canto da sala, ela vai ter que sair pisando naquele canto da sala. Ela, quando vai para o trabalho, ela tem que voltar pelo mesmo caminho que ela foi. Vamos dizer, ela trabalha a pé. Ela sai do metrô e vai a pé até o local onde ela trabalha. E aí ela tem que voltar seguindo o mesmo caminho. Se ela coloca uma roupa no armário, ela vai ter que retirar aquela roupa do armário seguindo, ou vamos dizer assim, desfazendo aquilo que ela fez. E ela entra num sofrimento muito grande quando alguém entra no quarto dela e pega, por exemplo, a mãe, vai lá e arruma o armário dela. E ela tem que colocar as coisas todas naquela ordem que estavam antes, porque ela tem que desfazer aquilo que foi feito. Isso gera um sofrimento grande. E ela faz isso porque ela quer evitar que alguém morra. Ela acha que se ela não fizer isso, alguma pessoa importante da família pode morrer. Doutor Crispim, eu acho que as pessoas que estão em casa, e principalmente quem sofre dessa doença, o que a pessoa mais quer saber é se existe de fato cura para a doença. É isso que as pessoas esperam ouvir. Olha, no momento nós temos um arsenal terapêutico muito útil. A cura total mesmo é um pouco difícil, dependendo do caso. Esses casos mais graves requer um tratamento mais prolongado, mas a remissão, o que é a remissão? É a ausência de sintomas, então a pessoa está bem. A remissão é possível e nós utilizamos a psicoterapia, principalmente a psicoterapia cognitiva comportamental, a psicanálise não tem efeito quanto a isso, e também medicamentos. Os medicamentos mais usados, quer saber? Gostaria também de perguntar ao senhor o seguinte, se na adolescência é mais fácil a cura ou numa idade mais avançada? Qual é mais fácil a cura? Olha, a cura é mais fácil numa idade maior, mais avançada, porque o adolescente ele tem muita vergonha, ele sofre muito e ele procura evitar fazer confidências a respeito daquilo que ele imagina, porque ele não quer, ele mesmo percebe que os pensamentos são intrusos, ele percebe que os pensamentos são dele, ele não acha que está alucinando, que está delirando. Os pensamentos pertencem a ele, mas ele não tem controle sobre os pensamentos.